Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu vou começar a nossa conversa de hoje lendo um texto do Osho, para variar, que é sobre o livro Coragem, né? O Prazer de Viver Perigosamente. Tem um trecho maravilhoso, já que a gente vem falando ao longo de várias semanas sobre relações interpessoais, medo da intimidade. E o texto é belíssimo, extremamente profundo. Espero que toque o coração de vocês, assim como tocou o meu. E ele fala o seguinte aqui: o amor é muito raro. Tocar o cerne de uma pessoa é enfrentar uma revolução. Pois, se você quiser tocar uma pessoa em sua essência, terá de deixar que essa pessoa toque a sua essência também. Você terá que ficar vulnerável, absolutamente vulnerável, aberto. É um risco. Deixar que alguém toque a sua essência é arriscado, perigoso, porque você nunca sabe o que essa pessoa fará com você. E depois que todos os seus segredos forem devassados, depois que tudo que você esconde for descoberto, depois que você estiver completamente exposto, o que a outra pessoa vai fazer com isso nunca se sabe. O medo aparece. É por isso que nunca nos abrimos completamente. Basta que haja intimidade para que você ache que o amor aconteceu. Periferias se encontram e achamos que nos encontramos. Você não é a sua periferia, ou seja, o seu entorno, né? Na verdade, a periferia é a fronteira onde você termina, a cerca ao seu redor. Não é você. A periferia é o lugar onde você termina e o mundo começa. Mesmo casais que vivem juntos há muitos anos podem ser meros conhecidos, podem não se conhecer de verdade. E quanto mais você vive com uma pessoa, mais esquece que a essência dela continua intocada. Então, a primeira coisa a ser entendida é: não confunda intimidade com amor. E o encontro de dois corpos não é um encontro. Você só consegue deixar alguém conhecer a sua essência quando não está com medo, quando não teme. Existem dois tipos de vida. Uma norteada pelo medo e a outra norteada pelo amor. Vou repetir. Existem dois tipos de vida. Uma norteada pelo medo e a outra norteada pelo amor. A primeira vez talvez nunca o conduza a um relacionamento profundo. Você vive com medo, o outro não tem permissão, não tem aval para chegar até você, para tocar sua essência. Você dá essa permissão ao outro até certo ponto, mas depois disso uma parede se ergue e a coisa fica inerte a partir dali. Quem nunca, né? A pessoa norteada pelo amor é aquela que não tem medo do futuro, não tem medo do resultado ou da consequência, ela vive aqui e agora. Não se preocupa com o resultado, quem se preocupa é a mente norteada pelo medo. Não pensa no que vai acontecer fora dela. Contenta-se em ficar aqui e agir de corpo inteiro, não calcula. O homem norteado pelo medo está sempre calculando, planejando, fazendo arranjos, garantindo. Ele perde a vida inteira fazendo isso. Gente, eu quis abrir os trabalhos hoje com esse texto maravilhoso, de extrema profundidade do Osho, né? Porque muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas falando que querem se relacionar, mas não conseguem se relacionar. E muitas vezes, dentre os vários motivos, né, que podem levar a pessoa a passar por isso, muitas vezes tem pessoas que desenvolvem uma autossuficiência extrema, que na verdade é uma autossuficiência que vem por uma defesa, sabe? A pessoa não quer sofrer, então ela se anestesia, ela deixa de sentir, ou seja, ela não entra em contato com o sentimento, e a gente sabe que todos nós, seres humanos, a gente quer amar e ser amado, a menos que a gente seja um psicopata
ou a menos que a gente esteja em negação de sentimento, mas não sendo uma coisa nem outra, a gente vai querer amar e ser amado, porque o ser humano precisa de relações interpessoais. Já dizia o poeta inglês, o John Donne, que nenhum homem é uma ilha. Então a gente precisa sim das relações interpessoais. Eu sei que hoje, numa sociedade tão narcisista, hedonista, individualista, psicopática como a nossa, né, muita gente gosta de falar: eu não preciso de ninguém, porque eu me basto. Tem muita mulher que gosta de falar que não precisa de homem, né, que ela se basta, que ela é muito poderosa. Homens também falam isso sobre mulheres. Mas é fato, isso tem se revelado em especial nos últimos 2 anos pelos isolamentos que muitos de nós sofreu, né, pelo contexto social. O índice de depressão aumentou absurdamente, problemas de saúde mental aumentaram absurdamente nos últimos anos. Isso tem muito a ver, em especial, com a questão das relações interpessoais, porque a gente precisa sim das relações interpessoais. A gente se nutre através delas, né? Osho já dizia, relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. Então, a menos que você seja um iluminado, já tenha transcendido o ego e já se conheça completamente, você não vai precisar de um relacionamento para você se perceber, porque você já se conhece. O iluminado já transcendeu a dualidade do ego, da mente. Então ele pode escolher se relacionar porque ele já é amor transbordante ou não. Tem muitos iluminados que passam pela Terra e nunca vivem uma relação romântica, afetiva, porque não precisam disso para se perceberem, pois já se conhecem. Agora, a maioria de nós, a gente não está nesse nível de percepção. A maioria de nós precisa, sim, dos relacionamentos, das amizades, dos vínculos afetivos e românticos, para a gente ter espelhos, para a gente poder se trabalhar, olhar para as nossas limitações, encarar as nossas sombras, para a gente ter também alguém com quem a gente aprender, alguém para a gente se doar. Só que infelizmente a gente vive numa sociedade tão hedonista, narcisista, individualista, e muita gente acha bonito bater no peito e falar que é autossuficiente e não precisa de ninguém, que na verdade é uma grande mentira, a menos que a pessoa seja uma psicopata, porque o discurso é um, mas o olho da pessoa fala outra coisa. Ela fala que não precisa porque no fundo ela criou ali uma couraça de defesa, porque existe um medo profundo da intimidade, de entrar na intimidade do outro e de ter os próprios segredos devassados, né, como fala muito bem o Osho no texto. Então a pessoa se defende. Ela cria aquela couraça e pula de galho em galho, não se aprofunda com ninguém, começa uma relação, não termina direito de se envolver com aquela pessoa, já começa a se envolver com outra, e cada hora tá com um, e não cria raízes, acha bonito tá pulando de galho em galho, porque não quer se vincular, tem medo, porque ela sabe, ela sente que na hora que o amor chegar de verdade, que ela se permitir se entregar, ela vai ficar totalmente desapoderada do próprio ego, ela vai ter que deixar o ego morrer, vai ter que se entregar, as sombras dela vão vir à tona e dá um baita de um medo nessa hora, né? Porque a pessoa perde o poder do ego para poder se entregar, para poder se envolver verdadeiramente. Quanto mais dominadora, narcisista, controladora é uma pessoa, mais ela vai ter medo desse momento. Porque é muito fácil a pessoa sair com várias pessoas e achar que isso é intimidade, mas não é. Porque sair com várias pessoas e não se mostrar não é intimidade real. A intimidade real é aquela na qual você vai se despir de todas as suas máscaras, do seu falso eu, que é o ego. Você vai se permitir ficar vulnerável, né? Vai mostrar suas fragilidades para o outro e o outro para você. Isso é intimidade real. E é nesse contexto que o amor vai brotar, quando ambos estão frágeis, vulneráveis, correndo o risco do outro te usar, de te fazer de bobo, é um risco imenso. Mas também é um risco não viver isso, porque quando você opta por não viver pelo medo, você também paga um preço. A questão é, que preço você quer pagar? Essa é a grande pergunta. Então, se você escolhe ficar sozinho por defesa, porque tem medo de se entregar, porque está desacreditado no amor, está desencantado da vida, então desenvolveu essa couraça de autossuficiência, adora repetir: não, eu não preciso de ninguém, porque eu me basto, porque eu me banco, né? Uma coisa, gente, é você ter autoestima, ter individualidade, não é disso que eu tô falando. Também não tô falando pra você ser um carentão que precisa de pessoas para projetar suas questões na pessoa e se tornar um codependente, nem muito céu, nem muito a terra, tô falando do meio termo. É fato que todo ser humano vai precisar sim das relações interpessoais, tá tudo bem. A gente precisa se relacionar, a gente é humano,
né? A gente quer se nutrir das relações, faz parte, a gente aprende muito sobre a gente e sobre o outro quando a gente troca, quando a gente se vincula e sai dessa postura hedonista, individualista, não sou de ninguém, porque eu sou muito poderosa, porque eu me basto, eu me banco, eu isso, eu aquilo. E aí com essa postura extremamente arrogante, muitas vezes, a gente afasta as pessoas da nossa vida, porque afinal de contas, se você sabe tudo, você pode tudo, você é tão boa, tão poderosa, tão isso, tão aquilo, por que você vai se relacionar com alguém? Então muitas vezes essa postura pode passar uma arrogância para os outros, seja uma postura de um homem ou de uma mulher, e aí as pessoas se afastam de você e você não sabe por quê. Né? Porque para você desenvolver um vínculo, você não pode ter medo de mostrar a sua própria vulnerabilidade. Você não pode ter medo de mostrar a sua fragilidade. Isso não é um problema, isso não é um demérito. Pelo contrário, isso é totalmente humano. Isso indica humildade quando você reconhece que você tem as suas fragilidades. E é o primeiro passo para você poder superar alguns preconceitos e se entregar para o amor, deixar o ego morrer, deixar o ego quietinho, para que o amor, né, possa fluir através de você e você possa construir um vínculo profundo, com uma intimidade real, numa relação saudável com outra pessoa. E é por isso, gente, que o excesso de autossuficiência muitas vezes é um problema, porque ele é usado como um mecanismo de defesa para que a pessoa se defenda da entrega amorosa. Então ela fica com o discurso de eu não preciso, porque eu não quero, aí tá cada hora com uma pessoa diferente, ou então se fecha completamente para qualquer possibilidade de relacionamento, porque ela se acha muito superior a todo mundo é a escória do universo, só ela que é boa, que é maravilhosa, que é incrível, todo mundo é um lixo, ninguém é bom o suficiente para ela. E aí a pessoa fica encontrando desculpas para poder alimentar essa defesa do próprio ego, né? E com isso ela não se entrega para nenhum tipo de vínculo, ou porque ela acha que ninguém é bom o suficiente, ou porque ela acha que ela é tão boa, que ela é tão autossuficiente que ela não precisa de outra pessoa, o que é uma mentira. Porque todos nós, a gente precisa sim de relações interpessoais saudáveis, dignas, para a gente se sentir percebido, para a gente perceber o outro, para a gente também acolher o outro, para a gente expandir a nossa consciência, a nossa energia amorosa. Isso é bom, isso é totalmente saudável, isso não é um problema. Então por isso que o título do vídeo está muito ligado a essa questão do excesso de autossuficiência acabar sendo uma barreira para o amor, quando ele se torna um sistema de defesa que nega a importância das relações interpessoais para o seu próprio desenvolvimento. Já dizia o querido e saudoso psiquiatra José Ângelo Gaiarsa, ele dizia: quem não se envolve, não se desenvolve. E é fato. Se você não se envolve com as outras pessoas, se você não se permite se relacionar, trocar, aprender com o olhar do outro, trocar energia, você acaba ficando estagnado na vida, você não cresce, você não evolui. Porque na medida em que você está se relacionando com o outro, muitas questões suas, desde a infância, elas vêm à tona. Quando você se abre, quando você age movido pelo amor e não pelo medo. Né? Quando você encara os seus medos e você se entrega apesar do medo. Quando você se permite fazer isso, muita coisa que estava no seu inconsciente, muitos traumas do passado, tudo isso aflora. E esse relacionamento acaba sendo terapêutico, porque ele é uma oportunidade para você curar essas questões do passado. Por isso, minha sugestão amorosa hoje é para você ter essa coragem de olhar para dentro de si mesmo e perceber se não existe uma couraça de autossuficiência que você desenvolveu, talvez por traumas do passado, pelas crenças que você traz da infância, né? Os nossos 6 primeiros anos de vida são super importantes. É nesse momento que a gente está construindo a nossa identidade primária. E se a gente não teve uma família muito afetuosa, que nos transmitiu segurança, muitas vezes a gente cresce com muito medo da vida, com muito medo dos relacionamentos. Enquanto a gente não enfrenta esses medos, a gente fica encontrando desculpas para a gente não se entregar. Cada hora é uma coisa diferente. E aí a gente vem com esse discurso de eu me basto, eu não quero me relacionar, porque eu vou ficar sozinho mesmo, porque não tem ninguém bom pra mim, não sei o quê. A gente fica defendido atrás dessa máscara, que não é algo genuíno, é algo que a gente fala da boca pra fora, mas a gente tá sentindo o oposto. Mas a gente usa esse discurso como sistema de defesa,
Porque a gente tem crenças do passado, traumas, questões mal resolvidas, de abandono afetivo. Tem uma criança ferida que tem medo de se machucar de novo, então a gente fica encontrando mecanismos de defesa. Por isso é importante a gente meditar todos os dias, a gente fazer terapia, buscar o autoconhecimento, integrar as nossas sombras, olhar para dentro, né? Buscar relações nas quais a gente se sinta percebido, validado, com pessoas perceptivas que não vão usar a nossa vulnerabilidade contra nós. Mas para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que se arriscar. A gente tem que se permitir ser movido pelo amor e não pelo medo. E é claro que sempre quando a gente faz isso, a gente está se arriscando, porque a pessoa pode usar a nossa vulnerabilidade contra nós, é um risco. Só que também se a gente não se arrisca, se a gente não se permite viver isso, se a gente não se permite se entregar, o ato de ficar fechado também faz com que a gente pague um preço muito grande, né? Com que a gente fique muitas vezes lambendo as nossas próprias feridas, presos nas nossas próprias amarguras. Será que não vale a pena você deixar o amor entrar na sua vida? Será que não vale a pena você dissolver algumas couraças para você se permitir canalizar essa energia amorosa? Essa é a minha sugestão para você hoje. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like. Cada vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. E claro, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa receber os avisos das postagens dos vídeos, né? E, gente, para quem ainda não sabe, eu lancei o meu clube de assinatura com vídeos exclusivos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, meditação, enfim. Tem muito tema legal lá que não dá pra gente falar abertamente nas redes sociais. Então, se você sente afinidade com a minha energia, se você gosta do meu conteúdo, se você quer estar mais próximo de mim, e se você quiser encontrar também pessoas afins, pessoas que falam a sua língua, para você fazer amizades, para você interagir, porque lá no clube tem várias comunidades de interação entre vocês. Então eu te convido a fazer parte do Clube da Gisela Valim. O link tá aqui na descrição do vídeo. Se essa sugestão tocar o seu coração, você será muito bem-vindo ao clube ou muito bem-vinda ao clube. Para quem tem interesse em fazer formação em Theta Healing DNA básico, seja para se tornar um terapeuta, seja para se auto-aplicar e reprogramar crenças, eu recomendo muito o curso do meu pai, o Wilson Valim. Caso essa sugestão toque seu coração, se você sentir o chamado, sentir que é para você, os dados estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o telefone da secretária dele para você poder mandar uma mensagem e saber mais sobre o curso que vai ter agora em setembro, tá? De DNA básico. O curso é online, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo. E eu tenho certeza que se você se interessar em fazer, você será muito bem-vindo e provavelmente você vai gostar muito do curso. Meu pai é muito intuitivo, muito amoroso. Eu acredito que esse curso pode ser muito útil para quem quer ser terapeuta ou simplesmente para quem quer se autoconhecer e reprogramar crenças negativas em crenças positivas. Gente, então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos.